Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos maiores mistérios cósmicos que já surgiram. Tem um objeto novo, super enigmático, que apareceu no nosso sistema solar, vindo de muito longe. A comunidade científica olha até em polvorosa. E aqui, nesta análise, nós vamos ser meio que detetives, seguindo as pistas para tentar entender, afinal, o que é isso? Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? A pergunta que está guiando toda essa investigação. Será que é só um cometa meio esquisito, um asteroide diferente? Ou será que é algo que a gente nunca viu antes? Porque, olha, a cada nova olhada que os cientistas dão, o mistério só parece aumentar. Ok, rapidinho, só para todo mundo ficar na mesma página. O que é um objeto interestelar? Pensa assim, é um viajante, um mensageiro que vem de outro sistema estelar, de outra estrela. Ele está só de passagem aqui pelo nosso quintal cósmico. E por que isso é tão legal? Porque esses visitantes são super raros e trazem com eles pedacinhos de outros cantos da galáxia para a gente estudar. É uma oportunidade única. Beleza, vamos começar a nossa investigação. Pista número 1. E como em toda boa história de detetive, foi o primeiro detalhe que fez todo mundo levantar a sobrancelha e pensar: tem algo esquisito aqui. E tudo começou, claro, com a cauda desse visitante. Então, olha só, em 27 de agosto de 2025, o pessoal lá do telescópio Gemini Sul, no Chile, conseguiu umas imagens incríveis. E o que elas mostraram? Uma cauda. Mas não era uma cauda qualquer, era uma cauda meio fraca, com um formato de lágrima, apontando para longe do Sol. Até aí, a direção tá certa, é o que se espera. Mas o formato e o que descobriram depois, aí a história começou a ficar interessante. E só para a gente ter uma ideia do tamanho da coisa, a cauda tinha mais de 56 mil quilômetros de comprimento. É muita coisa. Isso sem falar na coma, essa névoa em volta com quase 19 mil quilômetros. E tudo isso foi visto de bem longe. Ou seja, já de cara deu para ver que esse objeto estava bem ativo, soltando muito material. Ok, agora a gente vai para a pista número 2. E é aqui que a coisa fica de verdade muito, mas muito esquisita. Porque quando os cientistas foram analisar do que era feita a fumaça, o gás que saía do 3I Atlas, o que eles encontraram virou tudo de cabeça para baixo. Então, vamos lá. Qual é a grande diferença aqui? Pensa num cometa do nosso sistema solar. Basicamente é uma grande bola de neve suja. O principal ingrediente que vira gás quando chega perto do Sol é água. Gelo de água. Simples. Agora, o 3I/Atlas é completamente diferente. O que mais sai dele é dióxido de carbono. Isso não é só um detalhe, é uma mudança fundamental na receita do bolo. E esse gráfico aqui mostra o tamanho da surpresa. Dá uma olhada. O 3I/Atlas está jogando fora 130 quilos de CO2 por segundo! E de água? Só 6,5 kg. Quer dizer, a água é só uma fração minúscula perto do CO2. Essa proporção é maluca, totalmente fora do que a gente esperaria ver num cometa. E não para por aí. Vamos para a terceira pista, porque o quebra-cabeça só fica mais complicado. Além dessa composição química bizarra, o tamanho gigantesco desse objeto e o jeito que ele está viajando pelo espaço adicionam ainda mais mistério à história. 46 quilômetros. Esse é o tamanho estimado do caroço do 3I/Atlas. Para ter uma noção do que é isso, é quase 5 vezes a altura do Monte Everest. É um monstro, um verdadeiro gigante, muito, mas muito maior do que qualquer cometa que a gente está acostumado a ver por aqui. E se o tamanho já é chocante, a massa é mais ainda. A estimativa é que ele seja 1 milhão de vezes mais massivo que o último visitante interestelar que a gente teve, o 2I/Borisov. Sabe o que isso significa? Do ponto de vista estatístico, é como se a gente saísse para pescar pela primeira vez e, em vez de pegar um peixinho, a gente fisgasse uma baleia azul. É tão improvável que simplesmente não bate. E a lista de coisas esquisitas continua. Como é que ele começou a soltar fumaça tão longe do Sol num lugar onde o gelo de água nem deveria sublimar? E por que o caminho dele está tão alinhadinho com o plano onde os nossos planetas giram? Se você junta tudo isso com o tamanho dele, as peças do quebra-cabeça não se encaixam. Ok, agora respira fundo. A gente chegou na pista número 4. E essa pode ser a arma do crime, sabe? A prova que muda tudo. É a evidência mais chocante e mais provocadora que surgiu até agora.
O pessoal que opera o Very Large Telescope lá no Chile apontou para ele e encontrou uma coisa totalmente inesperada no gás que ele está soltando: cianeto e níquel. E o mais doido é que quanto mais ele se aproxima do Sol, mais desses elementos eles encontram. E é aqui que está o pulo do gato. Presta atenção. Na natureza, quando uma estrela gigante explode numa supernova, ela cria ferro e níquel. Juntos. Eles são tipo uma dupla inseparável. Então, em qualquer cometa natural, se você acha níquel, você tem que achar ferro junto. Só que no 3I/Atlas tem níquel, mas cadê o ferro? Nenhum sinal de ferro foi detectado. E aí, vem essa frase da fonte original da pesquisa que resume o tamanho do impacto disso tudo. Níquel sem ferro é uma assinatura da produção industrial de ligas de níquel. Ou seja, encontrar níquel sem ferro aponta para um processo industrial, algo fabricado, não algo que acontece naturalmente no espaço. E essa é a pista que joga a origem do 3I/Atlas num campo de perguntas completamente novo. E agora, o que acontece? Bom, o nosso visitante misterioso está indo direto para o seu momento de maior pressão. E os cientistas estão de camarote esperando para ver o que ele vai revelar. A aproximação do Sol vai ser como um verdadeiro interrogatório sob luz forte. Essa linha do tempo aqui mostra os momentos-chave dessa história. Tudo começou lá em maio e junho de 2025. Aí em agosto vieram essas descobertas que a gente acabou de ver. E o grande momento, o clímax, está chegando. Dia 29 de outubro, ele vai fazer sua aproximação máxima do Sol. É nesse dia que o calor e a radiação vão ser tão intensos que talvez, só talvez, a gente descubra a verdade. E é com essa pergunta que a gente fica. Conforme a pressão aumenta nesse objeto misterioso, será que ele finalmente vai confessar seus segredos? Será que é só um fenômeno natural extremamente bizarro que vai nos forçar a reescrever os livros de astronomia? Ou será que estamos na iminência de confirmar algo extraordinário? Uma coisa é certa: o universo inteiro está de olho.